O Afundanço. Sejam bem-vindos a um novo episódio de O Afundanço, onde vos vamos mantendo a par do que se vai passando por esses campeonatos nacionais, com as equipas séniores, masculinas e femininas do Alentejo e do Algarve. E como todas as competições masculinas e a Liga Betclic já começaram há algum tempo, vamos então recordar os resultados do fim de semana passado. Vamos então começar e vamos começar com a Liga Betclic masculina, onde os nossos dois representantes tiveram resultados bastante diferentes. O Imortal foi até a casa do Benfica e foi copiosamente derrotado por 103-58, enquanto que o Portimonense recebeu o Ovarense e venceu novamente por 62-58. Nesta competição, o Sporting mantém-se na frente com 5 jogos, 5 vitórias e 10 pontos, enquanto o Portimonense, a continuar com a sua senda vitoriosa no campeonato, segue na terceira posição, juntamente com Benfica e Vitória de Guimarães, embora com um jogo a menos, com 4 jogos, 4 vitórias e 8 pontos. Por sua vez, o Imortal baixou para 10º lugar com 5 jogos, 1 vitória, 4 derrotas e 6 pontos. Passamos agora para a Liga Betclic feminina, onde os nossos dois representantes tiveram resultados também diferentes. O Imortal foi até a casa do Sportiva e, para espanto de muita gente, venceu por 64-70. Enquanto que a ACD Ferragudo recebeu na sua reduto o Basket Barcelos e foi derrotada por 86-88. Nesta competição, a classificação é a seguinte: em primeiro lugar segue o Jogueira com 6 jogos, 5 vitórias, 1 derrota e 11 pontos, enquanto as equipas algarvias seguem nas seguintes posições. O Imortal em sétimo com 6 jogos, 3 vitórias, 3 derrotas, 9 pontos, e o ACD Ferragudo está na 11ª posição com 6 jogos, 1 vitória e 5 derrotas. Como eu disse no programa anterior, embora as classificações das nossas equipas não sejam famosas, tendo em consideração a igualdade que existe entre todas as equipas, tudo ainda pode mudar, como se viu pela espetacular vitória do Imortal no reduto de uma das melhores equipas portuguesas, o Sportiva. Portanto, a minha esperança é que as nossas equipas ainda consigam efetuar um campeonato tranquilo, sem terem que se debater com o espectro da descida de divisão. Passamos agora para a Proliga, onde os nossos dois representantes também tiveram resultados diversos. O Imortal Sub-23 recebeu e venceu o Basket Santo André por 85-66, enquanto o Ginásio Olhanense deslocou-se até a casa do Cabo Madeira, um dos grandes candidatos à subida, e foi derrotado por 88-77. Nesta competição, a classificação está assim ordenada. Em primeiro lugar segue o Queluz com 3 jogos, 3 vitórias, 6 pontos, enquanto o Imortal Sub-23 está num brilhante terceiro lugar com 3 jogos, 2 vitórias, 1 derrota e 5 pontos. O Ginásio, ainda sem se conseguir encontrar, segue em último lugar com 3 jogos, 3 derrotas e 3 pontos. Passamos agora para o Campeonato Nacional da Primeira Divisão, começando com a zona Centro-Sul, onde o nosso representante, o Elétrico de Ponte Sor, foi até a casa do Clube de Basquete da Chamusca e derrotou a equipa local por 68-75. Nesta série, comandada pela Associação de Basquete Albicastrense e Queluz, com 4 jogos, 3 vitórias, 1 derrota e 7 pontos, o Elétrico de Ponte Sor, embora vencendo, baixou um lugar, estando nesta altura no 5º posto, com 3 jogos, 2 vitórias, 1 derrota e 5 pontos. Continuando na primeira divisão masculina, mas passando para a zona sul, o Sporting Farense recebeu e derrotou o Scalipos de Setúbal por 78-68, enquanto que o Clube Basquete Albufeira foi até a casa de um dos mais fortes candidatos à subida, o Basquete Almada, e foi derrotado por 79-55. Nesta série, comandada pelo Basquete Almada, com 3 jogos, 3 vitórias e 6 pontos, os nossos representantes ocupam as seguintes posições. O Farense, em terceiro lugar, com 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota e 5 pontos, enquanto o CBA ocupa a última posição com 2 jogos, 2 derrotas e 2 pontos. Como eu disse a semana passada, ainda é muito cedo para extrapolar e muita água ainda vai correr por baixo das pontes, portanto, vamos ter esperança que a situação melhore. Mantendo-nos ainda na primeira divisão, mas passando para a parte feminina, a nossa representante, André de Rezende, recebeu e foi derrotada pela Quinta dos Lombos, Sub-22, por 63-74. Nesta competição, com 2 jornadas cumpridas, a nossa representante está em 5º lugar com 2 jogos, 1 vitória, 1 derrota e 3 pontos. Vamos ver agora os resultados da 2ª divisão. Começamos pela parte masculina, Zona Sul D,
onde os nossos representantes tiveram os seguintes desempenhos. André de Rezende foi até casa da Maria Pia e venceu por 54-78, enquanto que o Atlético de Reguengos recebeu e foi derrotado pelo Clube Nacional de Natação por 65-66. Finalmente, o AC Montemor Vendas Novas recebeu e foi derrotado pelo Seixal por 32-125. Nesta série da 2ª Divisão, o panorama está como segue. Em primeiro lugar, isolado e só com vitórias, 3 em 3, segue André de Rezende e Évora com 6 pontos. Enquanto o Atlético de Reguengos ocupa a 6ª posição com 2 jogos, 1 vitória, 1 derrota e 3 pontos, os mesmos que o misto Montemor Vendas Novas, que com 3 derrotas em 3 jogos, também soma essa pontuação. Passamos agora para a Zona Sul do Campeonato Nacional da 2ª Divisão masculino e temos os seguintes resultados. O Bom Joanenses recebeu e foi derrotado pelo Cabo Grândola por 68-71, enquanto que os Tubarões de Quarteira receberam e foram derrotados pelo ACD Ferragudo por 59-70. Na Série Sul o panorama é o seguinte. Em primeiro lugar está a ACD Ferragudo com 3 jogos, 3 vitórias e 6 pontos, seguidos por Portimonense Sub-23 com 2 jogos, 2 vitórias e 4 pontos. Depois vem o Ginásio Sub-23 e Beja Basket, Cabo Grândola e os Bons Joanenses, todos com 3 pontos. Embora Ginásio, Beja e Cabo tenham um jogo a menos. Por último, seguem os Tubarões de Quarteira com 2 jogos, 2 vitórias e 2 pontos. Vamos finalmente, para encerrar esta volta pelas competições nacionais, vamos falar do Campeonato Nacional da 2ª Divisão Feminina, Série Sul C. Os resultados foram os seguintes. Resultados que foi só um resultado, porque as nossas 2 representantes jogaram entre si, e o resultado foi o seguinte: a ACD Ferragudo Sub-22, na sua estreia neste campeonato, recebeu e foi derrotado pelo Ginásio Olhanense por 49-53. Ginásio Olhanense, que já acaba por ser uma veterana, porque já é o 2º jogo que efetua nesta competição. Portanto, e nesta divisão e nesta série a situação é a seguinte, com muito poucos jogos disputados. O Ginásio está na primeira posição com 2 jogos, 1 vitória, 1 derrota e 3 pontos, enquanto a ACD Ferragudo Sub-22 está na 4ª posição com 1 jogo, 1 derrota e 1 ponto. Foram estes os resultados ocorridos no fim de semana passado. Vamos agora ver que jogos as nossas equipas têm pela frente no fim de semana de 4 e 5 de novembro. E vamos começar esta antevisão, como normalmente, com a Liga Betclic masculina, onde os nossos 2 representantes têm os seguintes jogos. O Imortal recebe o Jogueira no Pavilhão Desportivo de Albufeira, dia 5/11/2023, pelas 16 horas. Enquanto que o Portimonense tem uma tarefa muito complicada, pois desloca-se até casa do Sporting, com o jogo a ter lugar no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, dia 5/11, pelas 18h30. Neste jogo, a particularidade de serem 2 das equipas que ainda estão invictas neste campeonato. Para a Liga Betclic feminina, as nossas representantes, o Imortal recebe a Escola Francisco Franco, no Pavilhão Desportivo de Albufeira, dia 4/11, pelas 11 da manhã, enquanto que a ACD Ferragudo desloca-se até Casa do Jogueira, com o jogo a ter lugar no Pavilhão Clube do Povo de Jogueira, igualmente dia 4/11, pelas 21h30. Vamos falar agora da Proliga, Zona Sul, onde os nossos representantes vão ter as seguintes tarefas. O ginásio desloca-se até casa do Galitos do Barreiro, com o jogo a ter lugar do Pavilhão Municipal Professor Luís de Carvalho, na Cidade Sol, dia 4/11, pelas 15 horas, enquanto que o Imortal Sub-23 recebe o Cabo Madeira, no Pavilhão de Albufeira, dia 5/11, pelas 11 da manhã. Passamos agora para a primeira divisão, começando pela zona Centro-Sul, onde o Elétrico de Ponte Sor recebe o Queluz Sub-23 no Pavilhão Municipal de Ponte Sor, dia 5/11, pelas 16 horas. Enquanto que na zona Sul, os nossos representantes vão ter um duelo regional, o CBA recebe o Farense no Pavilhão da Escola Secundária de Albufeira, dia 4/11, pelas 16h30. Continuando na primeira divisão, mas passando para a parte feminina, a nossa representante André de Rezende vai até à casa do Clube de Basquete Queluz, com o jogo a ter lugar no Pavilhão Municipal Casal de Câmara, em Sintra, dia 4/11, pelas 14h30. Agora vamos dar uma vista de olhos ao Campeonato Nacional da 2ª Divisão. Começamos pela parte masculina, Série Sul D, onde os nossos representantes vão ter as seguintes tarefas. Clube Nacional de Natação contra Montemor Vendas Novas, no Pavilhão Domingos Fernandes,
CNN em Lisboa, dia 4/11, pelas 16h30. Os Salesianos de Lisboa contra o André de Rezende, no Colégio Salesiano de Lisboa, dia 5/11, pelas 11h30 da manhã. E finalmente o Atlético de Reguengos a receber o Maria Pia no pavilhão de Reguengos de Monsaraz, dia 5/11, pelas 17h. Passamos agora para a Série Sul-E, onde os nossos representantes vão ter os seguintes jogos. Portimonense Sub-23 recebe os Tubarões de Quarteira no pavilhão desportivo da Boa Vista, dia 4/11, pelas 18h30, enquanto que a ACD Ferragudo recebe o Beja Basket no pavilhão da Escola Rio Arade, no Parchal, dia 4/11, pelas 20h30. Finalmente, o Cabo Grândola recebe o Ginásio Olhanense Sub-23 no Complexo Desportivo Municipal José Afonso, em Grândola, dia 5/11, pelas 18h. Finalmente, para encerrarmos esta ronda pelas competições nacionais, vamos falar da 2ª Divisão Feminina, Série Sul C, onde um dos nossos representantes, o Ginásio Olhanense, recebe o GDES Sub-22 no pavilhão do Ginásio Olhanense, dia 4/11, pelas 16h30, enquanto que a ACD Ferragudo Sub-23 não joga. E foi assim o fim de semana, bem como a previsão do próximo. Muitos e bons jogos a merecerem muita gente nos pavilhões. Antes de terminar, continuo a dar destaque às competições regionais dos escalões de formação, que também já estão a acontecer um pouco por todo o lado e a merecerem igualmente uma visita nos pavilhões onde estes jovens estão. Mas como vamos saber onde é que esses jogos acontecem? É uma boa pergunta e com uma resposta fácil. Nesta altura, todos os clubes fazem nas suas redes sociais a propaganda aos calendários dos jogos. Portanto, não há desculpas. Alternativas para ver basquete não faltam. Ninguém tem desculpa para ficar em casa com tão bons espetáculos a ocorrerem um pouco por todo o lado. Nós vamos ficar por aqui, até porque temos que ir a correr para um pavilhão algures. Desejo um excelente fim de semana, que nós para a semana cá estaremos e até lá, já sabem, grandes jogos de basquete.